Saudações, eu sou William Moraes e vou fazer mais um vídeo de perguntas e respostas respondendo a 3 pessoas. Eu vou pedir a paciência de vocês com o áudio porque eu estou na casa da Marina e aqui ecoa. Não achei um lugar na casa que não ecoe ainda. Então, tirando isso, eu vou tentar melhorar o máximo que eu conseguir na edição, mas eu vou responder 3 perguntas de 3 pessoas, que são perguntas mais curtas. Teriam outras 2 muitíssimo interessantes também. Uma delas eu até cheguei a comentar para a pessoa que mandou por e-mail que eu responderia neste vídeo aqui. Mas é um assunto tão interessante que vai exigir um tempo maior e eu vou fazer na semana que vem. A outra pergunta também é muito interessante e bastante contemporânea. Eu vou ver se eu consigo colocar os 2 num vídeo só, ou se semana que vem eu faço 2 vídeos separados, não tem problema. Mas vou começar por esses, por causa do tempo que eu vou ter para gravar este vídeo aqui. Vou tentar até não editá-lo, então vai ficar mais assim, descompromissado, um tanto mais informal, sem cortes. Se eu errar, se eu tropeçar, eu volto e corrijo e continuamos. Uma conversa entre amigos. As pessoas que eu responderei são a Anice Moreira, a Eliene Oliveira e o Pedro, que mandou um e-mail. Vou começar pelo Pedro, porque a pergunta dele também é curiosa e interessante. Ele me pergunta se eu já mudei de ideia sobre algo que eu disse no canal e em relação a algo que eu já escutei na vida, vinda de outras pessoas e que eu tinha aceitado como verdade. É uma pergunta interessante porque de tempos em tempos eu acho muito relevante que nós avaliemos quais são as nossas ideias ou as ideias que a gente adotou e desenvolveu. É sempre uma mistura de tudo que chega até a gente e do que a gente desenvolve com o que chega até a gente. E quem está buscando respostas vai escutar muita coisa mesmo de gente que está buscando também. Eu vou começar por essa parte de se eu já mudei de ideia sobre algo que eu disse aqui no canal. Na verdade, não mudei de ideia, eu acho que eu só aprofundei todas as vezes que eu toquei em assuntos que eu já tinha falado, eu apenas mergulhei um tanto mais e atualizei. Por exemplo, eu sempre falo, eu acho que eu falava que o plano espiritual é uma realidade maior do que a realidade física, que é uma forma de dizer. Acho que atualmente eu diria que o plano espiritual é uma ilusão menor do que a ilusão no mundo físico. Porque, para mim, todos os planos de manifestação de visualizações, que são usados para visualizações, são ilusões. São ilusões bastante pertinentes, importantes e palpáveis, cada uma no seu nível, cada uma na sua frequência, mas ainda assim não são verdades. Já falei um pouquinho disso aqui quando me perguntaram se eu acredito que é verdade a existência de vida fora do corpo físico, no mundo espiritual, e as projeções astrais e tudo mais. E verdade e ilusão são palavras e depende um tanto quanto de interpretação. Mas no canal, talvez por ser recente ainda, eu não mudei de ideia a respeito de algo que eu disse, não pelo que eu me lembro até então. Se eu por acaso lembrar, depois eu complemento. Como eu li essa resposta hoje, pensei o tempo que deu, mas não. Se eu mudei em relação, a minha opinião em relação
a algo que eu escutei de outra pessoa e que eu tinha aceitado como verdade. Isso já aconteceu, porque tem mais tempo que eu estou nessa jornada. Quando jovem, eu escutei muita coisa, li muita coisa, considerei muita coisa, mesmo que sabendo que seria temporário, até que outro argumento mais plausível fosse adotado por mim para substituir o que eu escutei ali. Posso dar exemplos, como, por exemplo, quando eu era muito jovem, 12, 13 anos ou menos, eu lia os livros do Paulo Coelho, eu li Brida, por exemplo, e lá tem uma explicação do personagem sobre por que tem mais gente no planeta hoje do que antigamente. Se existe a reencarnação, teria que ser a mesma quantidade ou mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, porque você sai, volta, é como se fosse uma vaga ali. E a explicação, um tanto simplória, desculpe aí Paulo Coelho, mas né, pelo menos ele ficou milionário contando as histórias dele, eu não, então melhor para ele. E eu acho que vai além, né, do que é passado. É uma história que está sendo contada dentro de um contexto e os personagens podem acreditar naquilo, também tem isso. Talvez não seja algo que ele esteja falando. É assim que é. Embora houvesse ali uma explicaçãozinha de física quântica, fenda dupla, que sempre existe, né? O que importa é que ele dizia que as almas gêmeas nascem porque toda vez, eu acho, tá? Eu li, tinha 13 anos de idade, foi há 31 anos atrás. Eu acho que era isso. As pessoas, quando elas vão renascer, elas se dividem em duas. E aí, por isso, vai aumentando exponencialmente o número de almas no planeta. Tinha uma coisa de ter um ponto de luz no ombro esquerdo, você podia ver se você tivesse clarividência, uma coisa assim. Mas voltando aqui só para a parte da reencarnação, na época eu era muito novo, me fez algum sentido pelo que eu lembro, mas treco bobo, porque tem isso de outros planetas. É uma escola. O planeta chegou num nível de desenvolvimento, a demanda para ele vai ser outra. Vão vir seres que moravam em outro planeta, pode nascer aqui sem o menor problema. E, para mim, como eu já falei num vídeo de perguntas e respostas que se tornou uma aula, vídeo de respostas 3, eu acho 3 e 4 meio que fazem parte do mesmo, mas acho que o 3 é maior em termos de aula. Eu falo do desenvolvimento da consciência através dos reinos, minerais, vegetais, animais e humanos. Então tem isso também, vai graduando. E aí abandonei por completo essa ideia sobre a alma se dividir em duas e criar uma nova alma gêmea. Até porque tem uma logística meio louca disso, né? Porque e as anteriores, então, enfim, abandonei isso. É só um exemplo de muitos que eu poderia dar, e eu acho interessante isso, falar que não tem problema você considerar algo por um tempo e você deixa lá. É como se fosse tá, ok, isso aqui serve por enquanto, mas depois é como se fosse uma lupa que você não tem, aí você pega sei lá, uma garrafa, um vidro, né, convexo, sei lá, e você usa para como se fosse lupa, até que você encontra uma lupa de fato e você consegue ver, e aí depois alguém ou você constrói através de pedaços que você vai pegando, você constrói seu microscópio e vê as coisas muito mais profundamente do que são. Mais ou menos assim que funciona. Não tenho o menor problema em voltar atrás, nem com questões que eu mesmo intuí. Eu acho que tem coisas que meio que são pescadas, assim, captadas mesmo, e o mérito está nessa captação, porque vem de algum lugar, de outras mentes, talvez. Então, é isso.
Agora, a Eliane Oliveira queria saber, ou queria ouvir, sobre a diferença entre encontrar seres humanos e alienígenas quando saímos do corpo físico. Isso, para mim, é mais complexo. Por quê? Porque a plasticidade no plano espiritual é muito fácil. Um ser humano se transforma numa criatura monstruosa ou numa criatura sedutora, ela muda a forma dela, e um ser humano pode se transformar num ser que aparenta ser alienígena e se passar por tal, e vice-versa. Um alienígena pode assumir uma forma humana e se passar por humano. Já tive experiências que eu comecei conversando com uma pessoa conhecida como normal, né, com tom de peles e tudo mais, e no meio da conversa a pessoa tomar a tonalidade azul, ficar azul. Aconteceu umas 3 ou 4 vezes isso já, de eu ver pessoas assim. Eu acho que alienígenas como Greys, né, olhões e coisinhas assim, magrinhos, cabeçudos, por exemplo, eu nunca vi. Sem falar que muitas pessoas elas assumem formas em outros planetas de pessoas também. Então, é aquela coisa, eu acho que é difícil saber, eu acho que tem mais a ver com o fato de ser outro planeta, uma outra escola também conectada aqui, muito similar a esse aqui. É uma questão de o que esse aqui oferece como um curso, e naquele ali um outro, e às vezes muito parecidos, às vezes diferentes. Então, mesmo assim, a forma quase que humana pode ser a mesma. Alguns parâmetros podem ser os mesmos. Às vezes vai ser diferente línguas ou coisas assim, ou não, sei lá de onde vieram as nossas línguas, dizem que foram ensinadas, né, por seres oriundos de outros lugares, então pode até ser que seja a mesma. Agora, sobre a terceira pergunta, é a Nice Moreira que perguntou do cordão de prata, como ele fica fora do corpo, se é perceptível. Eu vi uma vez apenas o meu cordão de prata, porque eu olhei para trás, na época que eu fazia o curso, tinha 19, 20 anos, numa das experiências, eu moro num lote onde tem a minha casa e as casas das minhas tias. E do quintal tem uma das casas que é mais baixa, abaixo do nível do quintal. Desce por uma escadinha e a casa está lá. Então, a casa começa aqui e o telhado dela está aqui, o nível da coisa é no meio. E aí, em pé aqui, eu vejo por cima do telhado da casa dela. E era muito comum eu sair voando por ali. Eu passava por cima do telhado dela, por cima das casas. Faz muito tempo que eu evito isso. Eu evito porque eu percebi que eu perdia muitas experiências quando eu tentava voar por causa da emoção, porque é muito emocionante. É como você estivesse lá, de fato. E saltar dá um certo... E me acordava algumas vezes, mas em uma das vezes eu olhei para trás com a intenção de verificar se eu conseguia ver. Isso por si só deve ter me colocado com o foco de visão naquela frequência para enxergar, e era lindo. Se vocês quiserem uma referência, eu não tenho aqui agora, mas se vocês pegarem uma garrafa de água dessas transparentes, PET, ou sei lá, tinha uma que era bem lisinha na minha casa por um tempo, e era quase um tubo. Se você encher de água e colocar uma lanterna embaixo,
Foi isso que eu vi. Parecia um gelo com LED dentro, mas não era frio, óbvio. Emanava luz, mas dava uma sensação de quase sólido. É muito difícil de explicar, mas eu via perfeitamente indo em direção ao meu quarto. Achei lindo, achei bonito, deslumbrante, mas só vi uma vez. Não é algo muito recorrente, não é assim, você sai e você vai ver o seu cordão de prata, assim como você não vê seu corpo físico com muita frequência. Eu não vejo. Talvez seja de pessoa para pessoa, em qual frequência você sai, com qual... É como se fosse o Superman que não enxerga infravermelho, ultravioleta, visão de raio-x o tempo inteiro. Ele tem que focar. E aí ele consegue atravessar essas camadas. É uma questão de foco. E eu não treinei isso o suficiente. E também não tem uma finalidade tão grande assim em termos de, ok, eu tenho um cordão de prata, que são as conexões, né, na verdade. Acaba se tornando uma versão mais fina, concentrada, de cada pontinho que nos liga ao corpo físico. Quando vamos afastando, ele vai juntando até se tornar o que é chamado de cordão de prata. Mas, no geral, não é visto. E é isso que eu tenho para hoje, porque eu realmente quero fazer um vídeo de perguntas e respostas mais especial para essa pergunta ou perguntas que essa pessoa fez por e-mail. Ela até pediu para não ser identificada, não tem o menor problema. E tem uma outra que a pessoa não tem problema em ser identificada, e é uma pergunta muito interessante também. Provavelmente farei um vídeo separado das duas. Talvez semana que vem eu faça 2 vídeos de perguntas e respostas um tanto mais especial. E por enquanto respondi a essas 3 e vou ter que encerrar porque está começando a chover também. Então, muito obrigado por sua atenção. Deixe perguntas nos comentários. Talvez eu consiga colocar mais uma pergunta dentro dos outros 2 temas. E aí eu respondo 2 perguntas em cada um dos vídeos que eu ainda farei. Muito obrigado mesmo por sua atenção. Vamos explorar juntos esse mistério da existência, sempre com aquela ideia de ser em prol de não perder o foco de viver aqui. Pelo contrário, focar em viver aqui. É uma questão de considerar mais. A gente pode simplesmente ignorar tudo isso. Mas se você está andando olhando sempre para o chão, talvez você não perceba algo que está acontecendo vindo na sua direção que poderia ser evitado. Isso de erguer os olhos, olhar além, adiante, ter uma visão mais ampla, vai favorecer em muitos aspectos, porque olhar para frente, mais amplo, não é deixar de olhar também para o agora, é olhar também para isso, ampliar seu terreno de considerações, e acho que só ganhamos com isso. Hasta!